Fala aí galera, beleza? Galera, se puder se inscreve no canal aí, beleza? Deixa um likeão aí. Comenta aí se quiser. Compartilha aí com quem vocês sabem que pode se inscrever no canal aí, beleza? Pra me ajudar a manter o projeto, beleza? Mas é importante que se inscreve aí, beleza? Pra me ajudar. Pra eu poder manter os vídeos sempre em dia aí pra vocês aí. A partir de hoje volta um vídeo por dia, beleza? Porque tá meio corrido. Aí vai ficar difícil pra mim trazer dois, entendeu? Mas assim que puder, eu volto a trazer 2 por dia. Mas se inscreve aí pra me ajudar, beleza? O caso de hoje é o caso da Bianca Consoli, que ocorreu em Santo André em 2011. E ele é um dos episódios de feminicídio mais notórios da região. Ele é marcado pela brutalidade e pela traição familiar. Eu vou passar a cronologia dos principais eventos para vocês a partir de agora, tá? O crime é investigação, tá? Em 13 de novembro, a Bianca Consoli, de 19 anos, é encontrada morta por sua mãe Marta na sala da sua própria casa em Santo André. A jovem apresentava sinais de estrangulamento, agressão e um saco plástico na boca. Ela estava sozinha, se preparando para ir à academia enquanto a mãe estava fora. O pós-crime, tá? Em novembro, o cunhado de Bianca, Sandro Dota, apresenta-se à imprensa como porta-voz da família, demonstrando aparente consternação. Em dezembro, a investigação aponta Sandro Dota como principal suspeito após exames de DNA confirmarem a presença de pele dele sob as unhas de Bianca, indicando luta corporal e sangue da vítima em uma calça dele. No fim do mês de dezembro, Sandro Dota é preso preventivamente. Aí em 2013 ocorreu o julgamento, beleza? Em julho ocorre o julgamento de Sandro Dota. Ele inicialmente nega todas as acusações. Desfecho do júri. Sandro é condenado a 31 anos de prisão por homicídio qualificado e estupro. Durante o processo ele chegou a confessar o assassinato por meio de uma carta, mas seguiu negando a violência sexual. Aí eventos posteriores e desdobramentos do que aconteceu, tá? Em 2016, apenas Sandro Dota sofre reduções em instâncias superiores, chegando a ser fixado em cerca de 24 anos. A família de Bianca mobiliza um abaixo-assinado com mais de 120 mil assinaturas contra a redução e pela manutenção da condenação por estupro. Em 2017, novas denúncias surgem contra Sandro Dota, acusado de ter abusado sexualmente de seus enteados, sobrinhos de Bianca, anos antes do crime de 2011. Em 2020 e 2021, a família continua lutando na justiça, pois Sandro Dota pleiteia a progressão para o regime semiaberto. Relatos indicam que ele foi transferido para um presídio em Guarulhos após novos incidentes de comportamento inadequado na prisão. Agora vou passar os detalhes sobre o perfil do agressor e os pontos-chave do processo de condenação. Tá? O perfil do Sandro Dota. Especialistas em investigações traçaram o perfil de um indivíduo com características predatórias e disfuncionais. Comportamento parasitário. Dota era sustentado pela irmã de Bianca e utilizava o seio familiar para manipulação e ganhos financeiros. Obsessão e controle. Ele assediava Bianca constantemente com investidas sexuais e caronas indesejadas. O crime foi motivado pela rejeição da vítima, que ele via como um objeto de desejo e um obstáculo aos seus planos. A sanidade mental. Do ponto de vista psiquiátrico forense, ele foi considerado mentalmente normal, um criminoso comum que compreendia a natureza de seus atos e tinha plena capacidade de se controlar. A premeditação. Ele fez uma cópia da chave da casa de Bianca dias antes do crime e planejou o ataque para quando ela estivesse sozinha. O processo de condenação, tá? O julgamento de 2013 foi marcado por reviravoltas e estratégias de defesa. A confissão estratégica. Após quase 2 anos negando, Dota confessou o assassinato por meio de uma carta, mas seguiu negando o estupro. Isso foi visto como uma estratégia para tentar reduzir a pena total. Provas técnicas incontestáveis. DNA. Foram encontrados traços de pele dele sobre as unhas de Bianca, provando que houve luta corporal. Sangue. Manchas de sangue de Bianca foram localizadas em uma calça dele. As penas e reduções, tá? Sentença inicial em 2013, 31 anos, 23 pelo homicídio e 8 pelo estupro. Reduções posteriores. Devido a recursos, a pena foi sendo diminuída pelo Superior Tribunal de Justiça, chegando a 21 anos e 4 meses em 2017. Absurdo, né? Novas acusações. Em 2017, ele foi acusado de abusar sexualmente de seus enteados, sobrinhos de Bianca, anos antes. Embora tenha sido condenado em primeira instância a mais de 70 anos por esses crimes, a sentença foi posteriormente revertida por falta de provas técnicas suficientes. Atualmente, o Sandro Dota continua cumprindo sua pena em regime fechado, mas sua situação jurídica é marcada por tentativas constantes de redução de pena e progressão de regime.
Aqui estão os detalhes mais recentes sobre a sua condição. Pena atualizada. Após diversos recursos da defesa, a pena original de 31 anos foi reduzida. Em 2017, o Superior Tribunal de Justiça fixou a condenação definitiva em 21 anos e 4 meses de prisão. O local de detenção, tá? Ele cumpriu a sentença no Complexo Penitenciário de Guarulhos, para onde foi transferido após incidentes em outras unidades. Anteriormente, ele esteve na penitenciária de Tremembé, conhecida por abrigar presos de casos de grande repercussão. O histórico da conduta desse merda aí na prisão, tá? Em 2021, ele foi investigado por um novo crime de importunação sexual, desta vez contra uma policial feminina dentro do presídio de Tremembé. Abusado, esse filho da puta, né? Esse comportamento negativo é um dos principais obstáculos para que ele consiga benefícios como o regime semiaberto. Progressão do regime. A defesa de Dota pleiteia a progressão para o regime semiaberto, que permitiria saídas temporárias, as saidinhas. No entanto, o Ministério Público e a família de Bianca Consoli monitoram o processo de perto para impedir que ele saia da prisão precocemente, alegando que ele ainda representa um perigo à sociedade e não demonstrou arrependimento genuíno. Absolvição em caso paralelo. Em 2020, ele foi absolvido em um processo separado, onde era acusado de estupro do vulnerável contra seus enteados, por falta de provas técnicas suficientes, embora a condenação pelo assassinato de Bianca permaneça inalterada. Foda, né? Agora eu procurei uma informação aqui, porque eu não me lembro de chegar a ver. Mas rodou muito, sabe? Que é se era verdade que o Datena chegou a defender esse bosta aí ao vivo. Aí o que eu encontrei de informação foi que não, que essa informação é um equívoco, que na verdade ocorre ao contrário. Que o José Luiz Datena foi um dos apresentadores que mais cobrou justiça e criticou duramente Sandro Dota durante a cobertura do caso. Aí o que pode ter gerado essa confusão foi o seguinte: entrevista exclusiva. Sandro Dota concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Brasil Urgente apresentado por Datena. Nessa conversa, Dota negou insistentemente o assassinato e o estupro da cunhada. Aí vem a postura do apresentador. Dar espaço para o suspeito falar em uma entrevista jornalística não significa defendê-lo. Datena frequentemente usava espaço para confrontar as versões dos criminosos. No caso de Dota, o apresentador manteve uma postura crítica, especialmente as provas de DNA e a confissão posterior confirmarem a culpa do motoboy. A estratégia da defesa. Na época do julgamento, em 2013, os advogados de Dota chegaram a dizer que usariam a própria entrevista, na qual ele mentia e negava tudo, para tentar beneficiar o réu em algum aspecto técnico, o que também pode ter misturado as narrativas na memória do público. Mas em resumo, Datena nunca defendeu Sandro Dota, ele apenas exibiu entrevistas e reportagens que faziam parte da cobertura policial ostensiva do caso. E mais uma informação relacionada é que o ex dela morreu em um acidente de carro próximo da morte dela, tá? E essa informação é verdadeira. O ex-namorado da Bianca Consoli, chamado André, faleceu em um acidente de carro cerca de um mês após o assassinato da jovem. Aqui estão os detalhes sobre esse fato. O André morreu em dezembro de 2011, apenas 19 dias após a morte de Bianca, ocorrida em 13 de novembro. O acidente aconteceu em um período em que a polícia investigava o crime e André era um dos nomes ouvidos no processo, embora não fosse o principal suspeito. O acidente, né? O veículo que ele estava era dirigido por sua namorada na época, que não possuía carteira de habilitação. Outras 5 pessoas que estavam no carro ficaram feridas, mas apenas André não sobreviveu. O relacionamento do André com a Bianca, tá? Bianca e André tiveram um relacionamento longo e sério. Aos 16 anos, eles chegaram a ser emancipados para comprar um apartamento juntos na planta, com planos de se casar no futuro. O término ocorreu cerca de um ano antes da morte dela. E eles ainda estavam resolvendo pendências burocráticas sobre o imóvel quando o crime aconteceu. Depoimentos no julgamento. Mesmo após sua morte, o nome de André foi citado no julgamento de Sandro Dota em 2013. Testemunhas e investigadores confirmaram que André havia relatado que Sandro Dota já mexia com Bianca e demonstrava um comportamento inadequado com ela enquanto eles ainda eram namorados. Agora vamos para a lista de suspeitos. A investigação do caso Bianca Consoli foi complexa porque inicialmente a polícia trabalhava com várias frentes, já que não havia sinais de arrombamento na casa. Veja como os outros suspeitos foram descartados para que o foco se fechasse em Sandro Dota, o ex-namorado André. O André era uma figura central na vida da Bianca. Porque ele foi suspeito. Eles tinham um apartamento juntos e terminaram o noivado meses antes. Crimes passionais cometidos por ex-parceiros são a principal linha de investigação em casos de feminicídio. Como foi descartado, André apresentou um álibi sólido, confirmando que estava em outro local no momento do crime. Além disso, ele colaborou totalmente com a polícia, fornecendo informações cruciais sobre o comportamento estranho de Sandro Dota em relação a Bianca no passado. O cabeleireiro e conhecidos. A polícia chegou a investigar pessoas do círculo social do Bianca, incluindo prestadores de serviço e amigos da academia.
o fator-chave. O que intrigava a polícia era o fato de o assassino ter entrado na casa sem arrombar a porta e ter saído trancando. Isso indicava alguém com cópia da chave ou extrema confiança. Nenhum desses desconhecidos tinha acesso às chaves ou motivos aparentes, por isso teve o descarte dele. O foco mudou para quem frequentava a rotina íntima da família. A virada para o Sandro Dota. O cerco fechou contra o cunhado devido a uma combinação de erros do agressor e perícia técnica. Comportamento suspeito. Dota começou a se envolver demais na investigação, tentando direcionar a polícia para outros nomes e agindo como porta-voz da família, o que gerou desconfiança nos investigadores experientes. A calça jeans. A prova física mais forte surgiu quando a polícia apreendeu roupas de sangue e encontrou uma mancha de sangue. O exame de DNA confirmou o sangue era da Bianca. DNA sob as unhas. Bianca lutou bravamente por sua vida. A perícia encontrou material genético pele sob as unhas dela. O confronto de DNA com o de Sandro Dota foi o checkmate da investigação. A cópia da chave. Descobriu-se que semanas antes, Sandro havia se oferecido para levar o carro da mãe de Bianca para lavar, e no chaveiro estava a chave da casa. Ele aproveitou esse momento para fazer uma cópia clandestina. Agora, o impacto da descoberta de que o assassino era alguém de dentro devastou a família e a confissão posterior de Sandro Dota trouxe ainda mais dor devido ao seu conteúdo. A reação da mãe, Marta Console. Para Marta, a descoberta foi um choque duplo, a perda da filha e a traição de um genro em quem confiava. Acolhimento ao assassino. Logo após o crime, Sandro Dota frequentava a casa de Marta. Sentava-se à mesa com a família e até consolava a sogra. Marta chegou a defendê-lo publicamente no início, acreditando na sua inocência. A descoberta. Quando as provas de DNA surgiram, o mundo de Marta desabou. Ela relatou em entrevistas que se sentia culpada por ter deixado o lobo entrar em sua casa. Ativismo. Após a condenação, Marta transformou sua dor em luta. Ela se tornou uma voz ativa em Santo André, participando de passeatas e movimentos que pedem leis mais rigorosas contra o feminicídio e o fim da impunidade. A carta de confissão. Em 2013, após quase 2 anos negando tudo de forma arrogante, Sandro Dota escreveu uma carta do próprio punho lida durante o julgamento. O conteúdo da carta. Ele admitiu ter matado Bianca, alegando que perdeu a cabeça após uma discussão. Na carta, ele pediu perdão à família e à esposa, irmã de Bianca. A estratégia por trás da carta. A promotoria e a família viram a confissão como puramente estratégica. Ao confessar o homicídio, ele tentava obter uma redução de pena pela confissão espontânea, negar o estupro. Ele admitiu a morte, mas negou veementemente a violência sexual, apesar de as provas periciais indicarem o contrário. Ele queria evitar o estigma de estuprador dentro do sistema carcerário. O impacto no júri. A estratégia não funcionou totalmente. O júri o condenou tanto pelo homicídio qualificado quanto pelo estupro, entendendo que a confissão foi parcial e calculada. A irmã de Bianca, que era casada com Sandro, separou-se dele imediatamente após a confirmação das provas de DNA e cortou qualquer vínculo. A sentença final de Sandro Dota foi o resultado de um longo embate jurídico, com a defesa recorrendo diversas vezes para reduzir o tempo de prisão. Agora eu vou passar para vocês o detalhamento das penas aplicadas pelo Tribunal do Júri e as alterações posteriores. Tá? A condenação original, em 2013. No julgamento inicial, o júri considerou Sandro culpado por 2 crimes principais com os seguintes tempos. Homicídio qualificado, 23 anos. As qualificadoras foram meio cruel, asfixia, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Estupro, 8 anos. A perícia confirmou violência sexual, apesar de o réu negar até hoje. Total inicial, 31 anos de prisão em regime fechado. Aí vem as reduções em instâncias superiores. A defesa de Dota entrou com recursos no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça, conseguindo diminuir a pena total sob argumentos técnicos. Redução pelo homicídio. A pena de 23 anos foi reduzida para 15 anos e 2 meses. O tribunal considerou que algumas qualificadoras se sobrepunham ou foram calculadas de forma excessiva. Ridículo, né? Manutenção do estupro. A pena de 6 anos e 2 meses pelo estupro foi mantida. Houve uma pequena redução em relação aos 8 iniciais. Absurdo, velho. Pena final, fixada em 2017. O STJ bateu o martelo em 21 anos e 4 meses de reclusão. O impacto da confissão. Sandro Dota confessou o assassinato, mas não o estupro, durante o julgamento. Essa estratégia serviu para que ele recebesse a atenuante de confissão espontânea, o que ajudou a defesa a baixar a pena do homicídio nos recursos posteriores. Situação do cumprimento. Tempo cumprido. Sandro está preso desde dezembro de 2011, quase 15 anos. Progressão de regime. Pela lei brasileira da época anterior ao pacote anticrime de 2019, ele teria direito a pedir o regime semiaberto após cumprir 2/5 da pena, por ser crime hediondo e primário. O exame criminológico. Devido à gravidade do crime e ao perfil manipulador de Dota, a Justiça exige exames psicológicos rigorosos. Em tentativas recentes, laudos indicaram que ele ainda possui traços de personalidade perigosos, que tem mantido ele no regime fechado até o momento. Outra informação aí que circulava na época
Essa é a Bianca, ela namorava na época, né? E eu procurei aqui, não, no momento que foi morta, em novembro de 2011, a Bianca Consoli estava solteira. Embora estivesse sozinha na data do crime, o contexto dos seus relacionamentos foi muito importante para a investigação, tá? Foi o término recente, né, que ela havia terminado o noivado com o André cerca de um ano antes. Eles foram namorados por muito tempo e chegaram a planejar uma vida juntos, mas o relacionamento já havia acabado. Ela estava tendo uma vida independente. Na época, a Bianca estava focada em seus estudos e na rotina de academia. Ela estava se trocando para ir treinar quando foi rendida por Sandro Dota. A justificativa do assassino. Durante as investigações, descobriu-se que Sandro Dota usava o fato de Bianca estar solteira para intensificar o assédio. Ele acreditava que sem um namorado por perto teria mais facilidade de se aproximar dela ou forçar um relacionamento. A investigação inicial. Como ela não tinha um namorado atual, a polícia descartou rapidamente a hipótese de crime passional cometido por um parceiro presente, o que ajudou a direcionar o olhar para as pessoas que tinham a chave da casa. Sandro Dott se aproveitou exatamente dessa vulnerabilidade dela estar morando com os pais e naquele momento específico do crime estar sozinha na residência. Agora eu vou falar pra vocês do assédio desse filho da puta em cima dela. O assédio dele contra a Bianca não foi um evento isolado no dia do crime, mas sim um comportamento persistente e obsessivo que ocorria há meses, muitas vezes disfarçado de cuidado familiar. Aqui estão os pontos principais revelados pela investigação e por depoimentos de amigos. Investidas inoportunas. Sandro aproveitava sua posição de cunhado para se aproximar. Ele frequentemente oferecia caronas não solicitadas e fazia comentários de cunho sexual e elogios excessivos que deixavam Bianca desconfortável. O apartamento vazio. Bianca e o ex-namorado André tinham um apartamento. Sandro, sabendo disso, chegou a pedir as chaves do local para Bianca sob o pretexto de fazer reparos ou limpeza, mas a intenção real era atraí-la para um local isolado. Ela sempre recusava. O monitoramento da rotina. Ele demonstrava saber exatamente os horários da Bianca, quando ela estava na faculdade, quando ia à academia e principalmente quando a mãe dela, Marta, saía de casa. Invasão de privacidade. Testemunhas relataram que Sandro tentava controlar quem Bianca via ou com quem conversava, agindo com um ciúme possessivo que não cabia a um cunhado. A rejeição como gatilho, tá? Bianca nunca cedeu às investidas. Segundo relatos, começou a evitá-lo e tratá-lo com frieza. Para um perfil como o de Sandro, essa rejeição feriu seu ego e o levou a planejar o crime como uma forma de posse final. No dia do assassinato, ele usou a cópia da chave que fez escondido para entrar na casa no exato momento que sabia que ela estaria sozinha e vulnerável, se trocando para a academia. E aí, o que vocês acham disso? O que vocês acham dessa redução ridícula de pena? Com isso daí, daqui a poucos anos, esse cara tá fora da cadeia. Absurdo, né? Não tem lei aqui no Brasil, não tem justiça, não. Tem lei pra bandido, é o que eu falo pra vocês. Então, galera, a partir de hoje, volta aí um vídeo por dia, beleza? Quando eu puder, eu tô voltando a fazer 2 aí pra vocês. Que tá meio corrido também. Aconteceu uns negócios também. Mas todo dia vai ter vídeo, podem ficar tranquilos. Conto aí com a inscrição de vocês, beleza? Pra me ajudar aí a manter o projeto. Tamo junto aí, deixa o like aí, beleza? Se quiser comentar aí o que você acha aí, eu vou estar respondendo, beleza? Até mais.